Ásia, boa noite a todos, sintam-se abraçados, sintam o meu carinho online para vocês. Quem não me conhece, eu sou Iracema Geseler, estamos aqui em nome desse símbolozinho aí, em nome do Centro Fraterno Luz e Caridade, o nosso pontinho de luz aqui em Salvador. Peroba é quem vai estar conosco hoje. Boa noite, Peroba. Então, estamos falando de Salvador, Bahia. E é o que temos para hoje. Estamos online, nos dias de palestras doutrinárias, conectados, juntos, porque só assim nós vamos... Boa noite, Joel. Só assim nós vamos passar por essa situação que não está fácil para ninguém. Se cuidem, o negócio ainda está aí, não está bonito ainda, está aumentando o número. Eu tenho fé em Deus dessa vacina chegar para que a gente possa retomar as nossas atividades físicas. Mas enquanto isso, nós estamos fazendo as nossas lives que acontece. Boa noite, Pri. Que acontece às quintas, 20 horas, e aos sábados, às 18. Horário esse... Boa noite, Aninha. Horário esse onde seria as palestras doutrinárias. O nosso Centro Fraterno está lá, bonitinho, limpinho, só aguardando que a gente possa retornar em paz e com segurança. Porque isso aí é que é o mais importante. No mais, eu espero que estejam todos bem, que o Mestre Jesus envolva a todos vocês e que nós possamos ter uma noite de aprendizado com nosso irmão Antônio Peroba, que vai nos falar hoje sobre caminhos da evolução. Então eu não vou conversar porque o Antônio Peroba ainda tem outra live depois dessa, está cotado. Deixa eu chamá-lo. Sumiu aqui. Antônio Peroba. Ok. Solicitei a presença dele, ele já vai estar aqui conosco. E nós hoje vamos conversar sobre caminhos da evolução. Boa noite, Iracema, tudo bem? Tudo em paz, Peroba, graças a Deus, tudo tranquilo. Então, viva. Estamos juntos, né, conectados, não importa a distância. Peroba, Com certeza. eu falo assim, Deus é tão bom, a sua magnitude, que nós não entendemos nem metade, não é? Que nos propicia, você vê numa situação dessa, uma situação mundial, e nós nos sentimos tão conectados, nos sentimos tão juntos em nossos lares, e juntos, não é? Pela internet, veja, e não tem barreiras, não tem estado, não tem país. A internet, elas são sintonia e vibração, frequência, né? E você veja quantas pessoas podem estar conectadas conosco neste momento agora. E nós só temos que agradecer a Deus. O alcance que tem isso aí que nós não temos, não mensuramos, não é? A quantas pessoas vão. Agora é com você. Vamos falar sobre caminhos da evolução. Ok, então. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer nos nossos corações. Então, essa é uma temática bem interessante, porque nós estamos vivenciando um momento, como dizia a Iracema, de grandes dificuldades, né? Estamos buscando superar essa situação que a gente vive no momento atual e, evidentemente, como tudo no universo, nada é por acaso, tudo tem uma motivação, tudo tem um objetivo maior que nem sempre a gente consegue enxergar. A nossa visão, em sendo muito curta,
em termos de amplitude espiritual, em termos de universalidade, a gente não consegue ver muito. A gente vê muito assim, esse nosso quintalzinho aqui pequeno e não identifica por que que as coisas estão ocorrendo de uma forma que nos parece que não são tão boas para a gente. Vejamos, ontem tivemos aí essa notícia tão trágica, né, do assassinato desse jovem que estava no supermercado, né, e que foi brutalmente atacado por aqueles dois homens lá, né, e não se justifica jamais nada para poder chegar naquele nível de agressividade, né? Então, a gente vê que aquilo é uma situação realmente bem degradante e mostra, traz a público a situação que a gente vive com muito mais intensidade, com muito mais recorrência do que a gente possa imaginar, né? Que isso foi só uma gota que veio à tona, né? E lembrando sempre do Mestre Jesus, né, é necessário que haja escândalo, mas ai daqueles que estiverem envolvidos nele, né? Então, precisamos trazer à tona essas coisas para que as mudanças ocorram. Repare, como não temos ainda a consciência, né? Outro dia desse a gente estava conversando aí sobre essa questão da aquisição da consciência, que é uma questão espiritual íntima do ser, né? Que não é uma consciência adquirida no banco da escola através do conhecimento. É lógico, o conhecimento, principalmente espiritual, ele vai nos levar a essa aquisição, mas é algo muito mais elevado, essa consciência do que verdadeiramente somos, seres espirituais, né? Imortais, fadados a obter êxito no nosso projeto de evolução. Isso não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse. Todos chegarão ao Pai, antes passarão por mim. Imagine, passar por Jesus é uma coisa maravilhosa no caminho que nos levará até Deus, o nosso Pai Criador. Então a gente vê que essas coisas nos mostram o quanto a gente precisa ainda caminhar, o quanto a gente ainda precisa acelerar o nosso passo para atingirmos objetivos e patamares mais elevados. Vejamos, essa semana eu estava conversando ainda com uma pessoa a respeito dessa questão da reencarnação, né? Imagine se todos os habitantes deste planeta tivessem conhecimento da reencarnação, né? O conhecimento não significa consciência, mas significa que a pessoa já foi informada a respeito. A consciência, ela vai um pouquinho adiante, ela vai quando a gente já vivencia aquela circunstância, aquele conhecimento. Quando eu passar a viver como um ser reencarnacionista, então aí eu posso dizer que eu adquiri a consciência da reencarnação. Até lá eu tenho conhecimento. E nós espíritas, na grande maioria de nós, já temos esse conhecimento, né? Apesar dos tropeços que ainda levamos, das quedas, né? Das dificuldades, dos erros que a gente repete, a gente já tem esse conhecimento. E esse conhecimento é muito importante para a gente, porque ele nos anima a dar continuidade no nosso processo de evolução, na nossa caminhada. Ele faz com que a gente continue perseguindo objetivos maiores e mesmo nos momentos da dificuldade e da dor, a gente ainda perceber que há uma energia maior cuidando da gente, que há um Deus que nos guia, que nos orienta, que há Jesus, né, o governador desse planeta, que nos conduz. Então isso faz com que a gente renove o nosso ânimo, que a gente redobre, né, o nosso desejo de continuidade e de assertividade. Porque dificuldades
a gente sabe que todos nós temos. Isso já é, como dizem por aí, né, Iracema, chovendo molhado, né? A gente já sabe que todo mundo passa pelas suas necessidades de evolução, de conhecimento, de experiências que a gente está vivendo, cada um dentro da sua necessidade. Por isso, essa diversidade que existe, né, na problemática de cada um. E repare só, às vezes a minha problemática está com a solução ao meu lado, mas como eu não falo, eu não comento, eu não procuro, eu acabo deixando ela passar ao largo. E isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar, né? A gente precisa, então, ser mais solidário, a gente precisa, né, vivenciar mais essa questão da solidariedade entre nós, para que, nos ajudando mutuamente, a gente possa, então, modificar essa questão das dificuldades que assolam a nossa existência. Né? Existência esta que faz parte da nossa vida, mas que não é a nossa vida, porque a nossa vida é a somatória de todas as nossas existências. E a gente já teve várias, né? Já teve várias existências, e estamos em mais uma jornada existencial com o objetivo maior de nos transformarmos, de evoluirmos. A gente sabe que isso não é, que na realidade é muito simples, mas que o mergulho na matéria nos tornou essa situação um pouco mais complexa, né? A gente encontra como caminho certeiro para a nossa evolução, né, uma resposta que a espiritualidade nos dá no Livro dos Espíritos. Eu vou ler aqui a pergunta para vocês, para que a gente possa, né, ter plenamente o conhecimento daquilo que os espíritos, né, disseram a Kardec quando ele fez esse questionamento, né? Ele pergunta, aqui na pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Aí os espíritos colocam neste livro magnânimo, que é um guia fantástico de vida, de sobrevivência no nosso planeta, eles colocam a resposta mais curta que existe nesse livro, chamado Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É o exemplo. Vede Jesus. Oi? É o caminho. Não é à toa que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá rolando uma live às 19 agora sobre isso que eu fiz, só que essa é gravada, né? Quando eu ainda não cheguei ao nível de multiplicar-me, então eu fiz essa gravada. Mas vai passar aí num outro canal também, sobre essa questão de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. E Kardec, me permitam ler aqui o comentário de Kardec, que é sempre muito importante, ele diz o seguinte, que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, da lei de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. E segue dizendo que se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma e com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens, né? Muito importante esse comentário que Kardec nos faz, porque ele mostra, inclusive, a questão de algumas pessoas, alguns seres que estão num nível mais elevado, mas que são suscetíveis a falirem, a passarem por dificuldades.
Eu estava ainda hoje no meu evangelho matinal aqui conversando com a minha companheira a respeito disso e falando sobre essa questão da idolatria, né? Que é muito comum ser exercida por, pelas pessoas que não têm um conhecimento da espiritualidade maior. Então, idolatram certos seres que são falíveis, que têm as suas questões íntimas. Então, Divaldo tem as suas dificuldades, tem os seus questionamentos, mas é um modelo muito próximo para a gente seguir. Né? A gente, quando olha a história de Irmã Dulce, né? Aqui tão próxima de nós, a gente vê atitudes, a gente vê uma determinação, um desejo, uma vontade inabalável de colocar em prática a missão dela. Então, serve para todos nós como um modelo de buscar, mas ela não era a perfeição. O único perfeito que esteve entre nós foi Jesus. Por isso, ele é o modelo e guia para que a humanidade siga e possa evoluir. É lógico que o nível de Jesus, né, é um nível de amadurecimento espiritual fantástico que nós ainda não temos. Estamos buscando, estamos construindo esse caminho evolutivo na nossa jornada, através das nossas atitudes, através do nosso dia a dia, que vai sendo pautado pelo conhecimento que vamos adquirindo. Então, hoje, a gente já não faz mais o que fazíamos há 10 anos atrás. Hoje já pensamos de forma diferente. Hoje já analisamos o contexto da vida com uma amplitude muito maior. Então, isso é o quê? É a aquisição que foi feita durante o transcorrer da nossa jornada até hoje, que está nos indicando os caminhos que a gente deve seguir para poder atingir o nosso objetivo maior, que é a evolução. E aí muitos perguntam, poxa, a evolução, transição planetária, tudo ali tão intimamente ligado, cadê a transição planetária que se fala tanto? Cadê essa evolução? Por que o mal ainda está tão presente como a gente viu ontem e como se vê aí no nosso cotidiano, como a gente vê tanta coisa errada, tanta atrocidade, uma justiça tão injusta, porque é do homem, porque é do ser falho, porque é do ser que ainda às vezes não domina o conhecimento da espiritualidade, porque ainda não percebe outros valores que não aqueles que ele acha que são os corretos ou que trazem algum retorno para si próprio, porque não podemos deixar de perceber que entre nós ainda domina o egoísmo, né? Ou seja, o ego, o meu interesse pessoal prevalecendo sobre o interesse da coletividade, sobre o interesse da maioria, né? Tivemos até um fato agora bem marcante, que foram as eleições, né? Repare, essas pessoas que, inclusive, vão nos governar agora, né? Elas pensaram na gente em algum momento, né? Porque teve aglomeração, o próprio governador do estado falou, declarou, olha, eu não estou gostando dessa aglomeração. Quer dizer, será que os nossos governantes não poderiam ter resolvido essa questão de outra forma? Ou será que o ego deles estava tão inflado que eles não perceberam isso e foram em busca do seu interesse? E se Antônio Peralba vai pegar Covid ou não, é problema dele, depois eu vejo aí o que eu faço, eu quero me eleger. E será que a gente também não pensa nisso, minha gente? Será que a gente também não age, por vezes, desta maneira? Semana passada eu recebi um vídeo chocante, eu não assisti nem até o final, né? Depois eu fiquei sabendo até que foi veiculado num telejornal. Um caminhão sofreu um acidente, eu não identifiquei exatamente qual foi o tipo de acidente, e aí as pessoas estavam saqueando. E aí tinha uma pessoa filmando, e tinha uns agentes da Polícia Federal lá assistindo. Tem que respirar para falar, porque não é fácil, né? A gente vê coisas que
faça entender com essas visões aquilo que Joana de Ângeles disse e que na primeira vez que eu tive contato me chocou e me causou estranheza. Ela falou que a gente primeiro precisa se humanizar, né? A gente precisa se espiritualizar e a gente precisa se qualificar. Ela faz uma tríade necessária para a gente. Minha gente, quando a gente ouve um espírito do escola, um espírito de elevação moral, como Joana de Anjos, falar que a gente precisa se humanizar, significa que a gente ainda não conhece bem os conceitos do que vem a ser humanidade. Coisa triste. E aí eu vou relatar para vocês e vamos confirmar essa tese da veneranda Joana de Ângeles. Estavam lá saqueando o caminhão e o corpo do motorista estava no caminho das pessoas que estavam pisoteando o corpo daquele ser, daquele nosso irmão de caminhada. Na hora, o policial federal pediu para filmar o rosto de um dos agentes. Acredito eu que tenha sido agredido pela turba ensandecida. Isso não é ser humano, isso é uma turba ensandecida, né? São animais primitivos. Não tem justificativa para você pisar no corpo da pessoa porque você está com fome, ou seja lá o que for, não existe, né? Vamos conversar, né? Vamos definir essa situação. Então, os policiais tiveram que se impor para poder retirar o corpo do caminho daquelas pessoas que estavam pisoteando aquele ser que havia desencarnado. Ou talvez estivesse até ainda preso aos seus vestígios, aos seus restos mortais. Então, é muito triste a gente ver esse tipo de situação. E quando a gente vê isso, a gente logo vai falando o quê? Mas o mal está dominando o mundo, né? O mal está dominando o mundo. E aí eu vou ler mais uma perguntinha aqui do Livro dos Espíritos, de número 932. Kardec pergunta aos espíritos: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E eles respondem: pela fraqueza dos bons, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Olha que colocação. E ele não está incitando a gente sair quebrando nada, a gente fazer guerra, a gente matar. Não, ele não está falando nada disso. Vamos ser bem claro para não deixar nenhuma possibilidade de dúvida. Ele está falando que a gente precisa vivenciar este bem que a gente conhece, colocá-lo na prática cotidiana, porque os espíritos deixam bem claro, né? Jesus deixou límpido e transparente essa condição para a gente, quando ele, através dos seus exemplos, arrastou a multidão de pessoas e nos arrasta até hoje, porque a gente fala de Jesus, a gente se emociona, né? A gente é tocado por uma emoção, por uma amorosidade que nos deixa num outro nível de vibração. Então Jesus nos demonstrou, através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, como deveríamos agir e demonstrar a nossa amorosidade, a nossa bondade, né? O nosso amor ao próximo. No nosso nível de evolução, a gente ainda encontra muitas dificuldades de vivenciar isso, porque é um exercício ao qual ainda não estávamos acostumados, mas agora a gente já está buscando vivenciar essa situação. Agora a gente já está buscando transformar, porque já vimos que o único caminho que pode nos levar a tão buscada e desejada felicidade não é outra senão a nossa autotransformação, que só se dará pelo caminho do autoconhecimento, que só se dará pelo caminho da vivência crística.
ao ponto de um dia chegarmos, como Jesus disse e como Paulo repetiu, eu e o Pai somos um. Então, quando chegarmos nesse estágio, a gente vai estar pleno da nossa evolução. Mas até lá, temos que trilhar esse caminho que Jesus delimitou, porque em sendo ele o modelo e guia para a humanidade, nós temos que segui-lo para atingir o nosso objetivo maior. Solidariedade, Maria do Socorro, é uma das possibilidades necessárias para que a gente atinja esse objetivo. Precisamos um pouco mais, mas a solidariedade realmente ela é muito importante. Por quê? Porque a solidariedade ela está envolvida numa série de outros aspectos, tais como a aquisição da humildade. Porque a gente só é solidário quando a gente reconhece o nosso irmão, né? Ou melhor, o reconhece como irmão, né? Quando a gente fala se você é azul, se é verde, se é roxo, né? Seja que cor que você é, seja a nacionalidade que você for, você é meu irmão de caminhada. Até aquele que matou, até aquele que espancou, num momento infeliz, num momento de surto, num momento de regressão ao seu passado delituoso, até esse é nosso irmão e merece as nossas orações. Eu tive hoje pensando, imagine o que não está passando na cabeça dessas criaturas, que precisam ser punidos, é evidente, não há como ser diferente, mas o que eles não dariam para retornar ao momento que antecede a atitude equivocada que eles tomaram. Hoje, quando eles estão pensando lá, como é que não deve estar a cabeça deles? Porque são espíritos errantes, assim como nós. Hoje estamos um pouquinho melhor, mas a gente já foi aqueles levados da breca, né? Já fizemos, foi arte, viu? Não foi pouca coisa, não. Hoje a gente está aqui. E às vezes o homem velho dá aquela balançada e quer vir para a tona e quer vir para frente. E se não segurar, acontece, né? Porque não falta intuição para tentar fazer com que a gente tome caminhos que não os melhores, né? Para que a gente saia da trilha do bem, da trilha da evolução e atinja patamares mais elevados. Existem aqueles que ainda estão na ignorância da evolução espiritual, mas não podemos justificar através deles, né? Porque, como disse Jesus, quando a gente voltar ao plano espiritual, nos será solicitada a apresentação daquilo que a gente fez, né? A gente não vai poder justificar. Olha, Iracema parou de fazer doutrinária, aí eu não fui mais. Né? Sim, mas e você não podia assistir às lives? Você não podia ter lido bons livros? Você não podia ter feito outras coisas? Você não podia ter orado? Ah, podia. Pois é, mas não, então não serão aceitas as justificativas, né? A gente vai ter que mostrar aquilo que a gente fez, né? Aquilo que a gente produziu durante a nossa estada aqui nessa escola, hospital e presídio que é o planeta Terra e que foi formatado para que a gente superasse as dificuldades, porque não tem moleza para ninguém aqui, minha gente, não tem facilidade. Chico não teve, olha, aquilo para mim é um santo, né? Porque para o meu nível dele é um santo, né? Imagine, e ele teve dificuldade, né? Aí eu vou esperar o quê? Né, moleza? Eu acho que não dá, né? Eu preciso despertar e começar a pôr em prática aquela vivência espírita. Eu preciso ir lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, buscar as bem-aventuranças, que são aquelas que compõem o Sermão da Montanha, e começar a estudá-las e ver como é que eu posso me transformar. Eu preciso me aceitar nas minhas imperfeições, mas trabalhar para modificá-las. Porque não adianta também eu aceitar e deixar por isso mesmo, né? Eu preciso mudar. A mudança
É a tônica da nossa existência, minha gente. Estamos aqui justamente para transformar, para modificar, né, a nossa trajetória. Porque o passado já não adianta mais, já foi, já é passado, está lá. Né? Não se mexe mais. Não adianta ficar com sentimento de culpa. Ou podia ter feito isso, né, diferente. Ah, se eu voltasse. Se eu voltasse, eu ia fazer exatamente o que eu fiz. Porque naquela época era o que dava para fazer. Era o que eu sabia, era o que eu conhecia. Hoje, não. Hoje eu posso fazer melhor, né? Posso fazer bem melhor do que eu fiz. Então eu tenho que me ocupar com o quê? Com o que eu deixei de fazer no passado, com o que eu posso vir a fazer no futuro, não sabendo se amanhã eu vou estar aqui, presente, em carne, né? E osso, como dizem, né? Outro dia desse, acho que Iracema até tem conhecimento. Eu assisti um programa espírita que o entrevistado desencarnou no meio da entrevista. Tem isso no YouTube, você procurar lá que você acha. Ele desencarnou, é um programa espírita. É Ele é verdade. espírita. Ele virou e falou, tô indo embora. E foi embora, desencarnou, em meio à entrevista. Pois é, já viu um negócio desse? Quem é que garante que eu amanhã, que eu daqui 5 minutos estou encarnado? Né? Então eu não posso ficar pensando no que vai acontecer amanhã. Né? E o próprio Evangelho nos traz aí diversos exemplos dessa questão. Aquele homem lá que refaz os seus celeiros, tem, né, uma fartura, né, na sua colheita, foi tão farta que ele teve que destruir os celeiros, construir maiores. Aí quando ele acabou tudo, falou, bom, agora estou feliz, vou gozar de tudo isso, estou com a vida tranquila. Desencarnou naquela noite. Né? Então, ninguém pode garantir o futuro. Leandro Carnal, outro dia desse, estava assistindo uma live dele, e ele falando exatamente isso. É uma coisa que a gente não pode prever, é o futuro. Quem iria prever que a Covid ia fazer o estrago que fez? Quem de nós? Ninguém, né? Pois é, estamos aí com ela e ela voltando. Mundialmente falando. Mundialmente, Não é coisa. não é pontual, é mundial. Não é dizer que nós é que somos os escolhidos para sofrer, né? Todo mundo entrou nessa dança, né? E estamos replicando agora. Por quê, minha gente? Porque a gente não aprendeu a lição de casa. Porque a gente ainda não sabe fazer o nosso dever. É lógico que esses que estão indo pela Covid estavam já programados para ir pela Covid, por algum motivo. Por quê? Porque não se adaptaram, não se adequaram. Né? A gente sabe que esse processo de regeneração tem um aspecto em que a oportunidade que os espíritos deram foram para todos. Todos aqueles, os errantes, aqueles que querem, que fazem o bem, todos eles tiveram a oportunidade de reencarnar. Muitos estão aqui e ainda não se adaptaram, não modificaram a sua estrutura psicológica, ainda estão repetindo todos os erros do passado. São rebeldes, né? São espíritos rebeldes. E esses estão sendo subtraídos. Há também casos daqueles que já cumpriram a sua missão, porque já absorveram, já superaram, como o nosso querido João Sena, né? Que os bons amigos espirituais possam ampará-lo, que está lá desenvolvendo outros trabalhos, porque já resolveu a questão dele. Né? Então foram também vão. Outros estão chegando de uma condição muito mais elevada do que a maioria do que aqui os que se encontram, né? E vão nos auxiliar a fortalecer esse desejo de superação, esse desejo de continuar no caminho do bem, no caminho da solidariedade, no caminho da fraternidade, no caminho da compaixão. Eu aprendi, né, um mantra que quando repito ele, eu fico todo arrepiado. Arrepiado, para mim, é a aproximação dos bons espíritos. Cada um tem a sua maneira de perceber. Eu percebo assim. Né? Então, o mantra é assim, né? Que haja amor, paz e compaixão para todos os seres do universo. Que haja amor,
paz e compaixão para todos os seres do universo. Esse mantra você vai repetindo algumas vezes, você vai vendo que a vibração vai aumentando. Por quê? Porque você está pondo a sua energia amorosa, você está pondo aquele pensamento mais elevado e jogando ele para o universo. Aí o que que acontece? Você vai atrair energias do mesmo teor, né? Energias sutis, energias que querem o bem, energias que querem a nossa evolução, que querem fazer com que a gente, cada dia que passe, seja melhor, né? Então, é este o trabalho que a gente precisa fazer de forma incansável. A gente precisa trabalhar essa amorosidade que carregamos em nossos corações para dividi-la com todos aqueles que estão aqui vivendo entre nós, né? A começar de nós mesmos. Jesus nos ensinou tudo, falou tudo. O que que ele diz? Que o que macula o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca foi formatado no coração, na mente, e é o nosso real sentimento. Por isso, quando a gente fica guardando ressentimentos, a gente cria mágoas em nosso ser. O que é mágoa é a má água. 70% aproximadamente do nosso corpo biológico é água, né? Aí você vai empoçando a água, ela vai virando aquela água fétida, contaminada, né? Que vai envolvendo o nosso organismo e gerando doenças, né? Criando cânceres e outros tais. Então, isso é o que a gente precisa trabalhar, o nosso interior. A gente precisa modificar a nós mesmos. E olha, se fulano não faz, se ciclano, se Beltrano está fazendo errado, você pode tentar ajudar. Ore por ele. Se puder aconselhar, se ele estiver aberto, aconselhe. Mas você não vai resolver o problema dele. Você, no máximo, vai resolver o seu. A gente veio aqui para nos resolvermos. É evidente que existem pessoas, né, como por exemplo Iracema, que para resolver a sua questão envolve um monte de gente. Então a missão dela é levar todos nós junto com ela, né? É demonstrar o bem, é fazer esse trabalho incansável, né? É o trabalho árduo, que não é fácil, de trazer a espiritualidade para os nossos corações. Mas ela está resolvendo o problema dela. Se peroba, se os demais vão assimilar e vão colocar em prática ou não, é de cada um, minha gente, né? Ela está lá fazendo dela, sorridente, e ó, vai chegar lá, bater continência, missão cumprida, né? Seu Flecha vai lá, tá esperando ela, ó. Muito bem, Iracema. Agora tem mais umas buchas de canhão para você voltar lá e resolver, porque isso não acaba, né? Então, é com a gente, não é com o outro, né? É com a gente. E a gente fazer a descoberta disso já é um passo importante, viu? Vou dizer para vocês, porque a maioria dos que aqui estamos habitando ainda não nos demos conta da necessidade íntima de transformação, de reconhecimento, de se perceber como ser espiritual. Como somos muito materializados, a gente tem dificuldade de perceber esses detalhes, essas nuances que fogem aos nossos sentidos, né? Então, você se perceber como ser espiritual, olha, não é pouca coisa não, viu? Ser um espírito imortal, filho de Deus, né, com toda essa divindade, essa luz dentro de você, quando você descobre isso, toda a dificuldade vai ser menor, né? Você vai continuar precisando resolver seus problemas, porque é da necessidade de cada um solucionar suas pendências. Mas você vai ter leveza. E quando a gente vive com leveza, por mais dificuldade que você tenha, você vive bem, né? Até debaixo daqui da ban, você vive bem. Eu
participo de um grupo de distribuição de sopa, muitos de vocês aí sabem disso, e assim tenho encontrado figuras, né, muito interessantes, né, nessa jornada. Melhorei muito com isso, né? Imagine como eu era, né? Ainda tem que melhorar muito, mas já melhorei muito com esse aprendizado fantástico, né? De ver gente lá que não tem nada, que mora na rua e que é de uma solidariedade que você não encontra em todo centro espírita, né? Aí eu vou dizer o que dessa criatura? Tem uns lá que eu fico pensando, poxa, eu acho que ele é que vai me receber lá do outro lado, né? Ele é que vai estender a mão e me socorrer. E a gente sabe que no Evangelho tem isso, né? Tem a história da rainha, né? Que foi socorrida por um servo, né? Lá de baixo, que ela nem tinha conhecimento muito a respeito da pessoa, foi quem foi lá estender a mão para socorrê-la, né? Então a gente precisa entender que às vezes a pessoa está naquela missão lá, está numa condição inferior, mas que na realidade ele está trazendo um ensinamento, ele está trazendo uma lição de vida, de superação. Há espíritos que reencarnam com o objetivo de passar pela dor. Sofrem e, através do sofrimento, com resignação, demonstram para os outros como superar, né, as suas dificuldades. Demonstram o quanto é possível a gente caminhar superando toda e qualquer dificuldade. Mas só depende de nós. Só depende de cada um buscar o seu caminho. Porque não existe uma regra geral. A única regra que existe é aquela que Jesus deixou, ensinando o que fazer, ensinando a perdoar, ensinando a amar, ensinando a buscar a Deus sobre todos os aspectos, em todos os momentos da nossa vida, nos ensinou a orar, nos deu toda a condição, mas não garantiu facilidade, não garantiu tranquilidade, não garantiu ausência de problemas para ninguém. Se ele foi para a cruz, né, eu acho que já disse tudo, né? Não precisa mais a gente falar nada. E assim, meus amigos, meus irmãos, ou a gente demonstra que o bem é melhor, e isso a gente só vai conseguir demonstrando através da nossa boa vontade, da nossa atitude perante a sociedade, perante as pessoas, ou a gente não vai conseguir modificar. E aí teremos que passar por muitos coronavírus da vida que a gente nem sabe quais serão, né? A gente só sabe que tem muita coisa por vir, porque pelo que estamos vendo, a maioria não aprendeu a lição. Ainda não despertou, como dizem os nossos irmãos evangélicos, para Jesus. E enquanto a gente não despertar para Jesus, a gente vai ter dificuldade na nossa caminhada, a gente vai ter empecilhos maiores do que os necessários para a nossa evolução. Então, Peroba, Jesus é o... Diga. Peroba, no mundo tereis aflições. Palavra de Jesus, não é? Mas são essas aflições que vão lhe engrandecer e ensinar. Quando nós vemos essas coisas, esses momentos infelizes, digamos assim, que foram citados por você, então, isso são sacudidelas nesses nossos irmãos, que em algum momento vão parar para refletir o quanto de animalesco, né, ainda tem neles, no consciencial deles, e a capacidade de mudar. Se não for pelo amor, será pela dor. É um chavão que nós ouvimos faz tempo isso. Então, o que vemos? Muitas dores acontecendo. Nós estamos numa transição planetária, onde muitos ainda não entenderam que, em verdade, essa transição é feita e será pelas nossas atitudes.
E estamos vivendo um momento de expurgar tudo isso. As coisas virão à tona de formas grotescas como as que vimos, para que, após isso, possam ser sanadas. Que o homem entenda que o corpo físico é um avatar, que ele necessita para que está no seu aprendizado. Somos espíritos caminhantes, estamos aqui por necessidade de acender a nossa luz, e eu volto ao título da nossa live hoje, né? O caminho do esclarecimento, que você trouxe tão bem e colocou como ponto de luz, como farol para as nossas vidas, o Mestre Jesus. Com você. Iracema, eu queria fazer duas colocações em cima das suas. Jesus disse, né, que no mundo tereis aflições, mas ele disse também o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. O jugo dele é o Evangelho é o amor. E uma outra colocação também muito importante, né, que as pessoas dizem: a gente ou evolui pelo amor ou pela dor. Não, não é verdade. A gente só evolui pelo amor. A dor nos recoloca de volta no caminho do amor, né? Porque a pessoa de tanto sofrer, ela chega e fala: poxa, por aqui não vai dar certo, então eu vou mudar meu caminho e vou por outro lugar. E aí ela se volta para o amor, quando ela então vai conseguir ascender. E lembrando sempre, Jesus disse que todos irão ao Pai, mas antes passarão por ele. Então, nenhuma ovelha do meu rebanho ou daquelas que o Pai me cedeu haverão de se perder, né? Então, é a garantia de que todos nós, cedo ou tarde, chegaremos até lá. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. Diga. Os caminhos e o tempo de cada um, né? Se faz segundo o consciencial de cada um e os nossos atos, não é? Exatamente. Eu sei que você tem uma live agora, não é verdade? Você chegou aqui para correr, deu a sua palavra maravilhosa. Nós aqui te agradecemos, sinceramente, Peroba, por você aceitar de pronto o nosso pedido, como tarefeiro que você é do Centro Fraternos de Caridade. E com certeza. A nossa gratidão por essas palavras magníficas que você nos deixou. E vamos sim, vamos orar pelos nossos algozes, né? Pelos algozes até que temos em nós, porque nós costumamos orar pelas vítimas, nos aterrorizar, mas não podemos esquecer que todos nós estamos conectados, tudo e todos estamos nós conectados. Desde aquela bactéria pequenininha, né? Que está lá. Do átomo ao arcanjo, né? Do átomo ao arcanjo. Estamos todos conectados. Então, oremos um pelos outros. Com certeza. E gratidão e, com certeza, sou devedor do Centro Fraterno, Luz e Caridade, e jamais teria condições de recusar um convite seu. Então, sempre estaremos aí juntos, unidos, ligados pela energia do amor e da luz. Com certeza. A nossa gratidão para você, lá fazer a sua live, que ainda tem tempo, viu? Ainda tem aí um pouco. Ainda está sobrando. Mas para você dar... isso aí. Muito obrigado, Peroba, Jesus com você sempre. Que Amém. eu tenho certeza que as coisas estão difíceis para todos, mas que nós não podemos perder a centralidade, nem o prumo, né? Nem o equilíbrio. Verdade. Tocarmos as nossas vidas com responsabilidade dentro do quadro que nos apresenta e com muito amor ao próximo e principalmente a nós mesmos, né? Não adianta só amar a nós mesmos para que possamos ajudar o próximo. Eu tenho certeza que as suas caminhadas que você anda por aí distribuindo sopa,
não só sopa, distribuindo também vestimenta, vestuários, calçados, àqueles que estão na rua. Quantos deles, você falou, lhe dão lições fantásticas de vida, aquele irmão que está ali numa situação que nós achamos, aquilo ali é o fundo do poço, não é o fundo do poço, não. Quem sabe aquilo ali é a mola propulsora para que ele saia dessa encarnação muito iluminado. Então, cada um tem a sua mola de profissão. Eu me lembro, Peroba, que eu passei um tempo em Camaçari, naquela época eu trabalhava em Camaçari, e tinha uma pessoa que trabalhava como... estamos só fechando aqui. Ele trabalhava como... Ele limpava a empresa, né? E ele só tinha dois dentes na frente. Olha a situação. Ele era um negro e só tinha 2 dentes na frente. E eu, na época, eu trabalhava na empresa, eu fazia na DM, eu era DM na época, eu trabalhava na gestão de pessoas, e as pessoas passavam por mim, e ele passou por mim. E quando eu o vi, eu tive uma afinidade tão grande com essa criatura, tão grande, e nós sempre conversávamos. E ele falava muito de medicina. Ele falava muito de medicina com a propriedade. Eu acho que ninguém nunca parou com ele para conversar. Então, um dia eu tive um problema físico, né, um problema de saúde, e nós falamos com o nosso mentor, isso já faz mais de 20 anos, mas eu nunca esqueci. E eu falei com o nosso mentor que eu estava precisando ir ao médico, ou se eles poderiam me dizer alguma coisa sobre a situação. Ele fez: nós já aliviamos o médico. Nós já aliviamos o médico. Quem? Ele sempre vai na sua frente, é aquele dos 2 dentes. Tá vendo? Você vê, era um espírito que estava numa situação, se iluminando cada vez mais. Tinha um conhecimento de medicina que, com certeza, foi de alguma vida antes, né? Antes dessa. E ninguém lhe dava ouvido, e eu dava. Eu conversava muito com ele, e ele me trazia experiências maravilhosas. Então é isso. Estamos todos conectados. O caminho da iluminação é esse aí, é Jesus. E que esse Mestre Jesus ilumine a todos vocês que estão nessa live, né, Peroba? Você também. Com certeza. Levar essa palavra maravilhosa a todos, né, que necessitarem dela. E que Jesus te abençoe agora. Amém sempre. A todos nós. Obrigado, meu irmão. Uma linda noite e um ótimo final de semana para todos, viu? Você também, irmão. Fica com Deus. Tchau. Amém. Vocês. Um excelente final de semana.